Os de Jundiaí, os co-pastor, secretário, primeiro secretário, tesoureiro, todos da diretoria, Deus abençoe. Nosso irmão que nos foi pegar no aeroporto, nosso irmão Zé Carlos, é a pessoa de ouro, né? Pessoa que a gente ama assim já de cara. Tem um carisma tremendo, né? Louvado seja Deus. Então, nós somos gratos por esses irmãos. A Daniele, que foi uma das preletoras, que deu uma palestra aí fantástica sobre arte. Eu não tinha visto um negócio assim tão bonito, viu, Daniele? Maravilha, Deus te abençoe. E Deus está levantando em mais um valor e um talento. Eu estava dizendo para o pastor Zé aqui que eu estava numa livraria, que eu sou tipo o pessoal diz, rato de biblioteca, de livraria, né? Eu estava em Teresina, na livraria universitária. E lá eu vi um livro, Como Entender a Bíblia em 29 Minutos, é isso? Com a Daniela e o pastor Ezequias. Né? Olha aqui que coisa, né? Estou aqui em Teresina, glória a Deus. Meus irmãos, louvado seja Deus. Nosso horário já está bem, ó. Nós vamos complementar a nossa palestra de ontem. Eu quero que você abra sua apostila aí na página, número 8, viu? Por gentileza. Eu li esse versículo, ele está aí, os irmãos observam, na palavra de Deus. É um versículo muito profundo. O apóstolo ele diz, nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu, na antiga Almeida outorgou aos que lhe obedecem. Mas o que chama a atenção aqui é a presença do Espírito Santo na comunidade primitiva. É como eles viam a função, o papel que o Espírito desempenhava, não uma teoria, mas uma prática. Ele estava lá, eles sabiam disso, a ponto deles invocá-lo como testemunha. Nós somos testemunhas, nós estamos vendo, ou nós vimos quando eles olhavam para o passado. Nós acompanhamos Jesus, nós vimos o que ele fez, nós estávamos lá. Mas tem algo aqui mais ainda, não só nós, mas o Espírito Santo também é testemunha. Ele autentica, ele corrobora, ele mostra que isso é verdade. Era uma consciência da presença do Espírito que chama a atenção. Isso no capítulo 15, no primeiro concílio da igreja, aparece também. Quando Pedro diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impõe encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenais. É interessante a gente ver isso, essa presença do Espírito na comunidade. Eu estava lendo um comentário do F.F. Bruce, nesse texto, uma coisa me chama a atenção. Estas palavras assinalam a consciência que tinha a comunidade primitiva de estar habitada e possuída pelo Espírito Santo a tal ponto que constituíam seu órgão de expressão. Eles tinham essa consciência da pessoa do Espírito operando no meio da comunidade. Dessa presença real. Porque hoje, eu já vi autores que dizem, de muitas igrejas e movimentos, se tirar o Espírito Santo não vai fazer muita falta. Não vai fazer muita falta, porque ele lá não é percebido.
Ele lá não é temido, ele lá não é observado. E o que nós vemos aqui, que ele diz, isso é frequente no livro de Atos, nós vimos e nós ouvimos, ou nós ouvimos e vimos. Padre Vieira, na sua coleção dos sermões, ele diz que um Deus visto é melhor, é mais obedecido do que um Deus apenas ouvido. E o Espírito de Deus, ele torna palpável a presença de Deus na comunidade, na igreja. É diferente. É diferente a palavra. A gente não tem como explicar o que é unção. Mas você explica o que não é. Você sabe que não é. Faltou um negócio ali. É como aquele irmão que pregou a mensagem e achou que abafou. E chegou para um irmão e disse: ei, irmão, o que você acha? Ele disse: sua mensagem foi uma espada, irmão. Ele disse: oh, glória a Deus. Não, foi comprida e chata. E tem gente que é assim, que está faltando alguma coisa. E aqui há uma presença real. Nós pentecostais, a gente não supervaloriza isso. A gente valoriza o que é de direito da Bíblia, que é verdade para nós. Nós não podemos esquecer isso. A gente precisa, como comunidade, estar na expectativa e anelar e buscar. Paulo diz para a gente buscar com zelo, o verbo grego zeló, buscar com afinco os dons espirituais, trazer a presença do Espírito para a comunidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? E aqui eu coloquei nós não vamos ver tudo isso hoje, evidentemente, mas eu coloquei aí na página 8, o Espírito Santo na igreja apostólica, e coloquei esse versículo para nos nortear numa caminhada pelo Novo Testamento. Porque ele está lá. Eu coloquei que o Espírito Santo sela o crente. Paulo diz isso em Efésios 4:30, o que é o selar? O verbo grego esfragizo, selar com anel para autenticar, validar. Isso é tremendo. A exegese antiga dos nossos pentecostais colocava isso como já o batismo no Espírito Santo. O Lloyd Jones faz isso ainda hoje no livro que ele escreveu recentemente, o batismo no Espírito Santo. Mas o que está aqui em evidência é essa marca que Deus imprimiu em nós. Nós temos uma marca que Deus, como um carimbo, disse: pá, esse aqui é meu. Essa aqui é minha. Nós temos essa marca, é o selo do Espírito em nossa vida. Em outros textos, Paulo vai dizer que ele é o arrabon, o penhor, uma garantia que Deus vem buscar a sua igreja. Que coisa tremenda! Ele é quem nós temos esse selo de Deus. Isso não é uma teoria, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Depois a palavra vai dizer aqui que nós colocamos aqui, ele habita, o Espírito habita o crente. Interessante, eu estava pesquisando, essa palavra habita é o verbo, vem a palavra oikei, do verbo, significa habitar, que significa fazer uma casa, viver em casa, confortavelmente. Que coisa tremenda, porque a casa é sua. Está vendo que coisa tremenda? Essa casa é dele. A igreja é a casa dele. Nós somos o corpo, nós somos a casa dele, como coletivo e como crente individual. Amém? É por isso,
Essa palavra da Daniela foi muito sábia e oportuna. Quando nós vemos assim, nós vemos que nós somos especiais para Deus. Porque evitamos levar para nosso corpo aquilo que vai prejudicar o álcool, por exemplo, a droga, o fumo e outras coisas, porque nós somos uma obra de Deus, nós somos casa de Deus. Amém, meus irmãos? Então, Ele habita em nós, Ele está em casa, não é pagar aluguel. O nosso problema como cristãos é que nós somos sensoriais. A gente acha que Deus está na nossa vida só se a gente está arrepiado, só se a gente estiver chorando. Mas Deus está porque a palavra diz que Ele está na gente. Eu tive uma experiência ainda quando me converti, e eu queria pregar e fazer as pessoas chorar. Queria jogar tênis e rebater de lá. E ficava, pregava. Isso aí tem uns 30 anos já. E preocupado. E fui orar. Eu tive um sonho, meus irmãos. Eu não conto isso como doutrina. Mas algo que edificou minha vida pessoal. Eu tive um sonho, eu vi assim, umas 10 pessoas e uma pessoa com a corneta de plástico na mão. Ele disse: irmão, estou vendo essa corneta? A minha função com respeito a essa corneta é só soprar. O som quem produz é ela. Aí ele fazia, e ela fazia, tu, tu, tu. Ele disse: assim a palavra de Deus, pregue que o resultado é Deus que faz. Eu digo: Deus falou comigo agora. Não preciso inventar nada. Não preciso fazer firula no púlpito. Eu não preciso apelar. Eu não preciso inventar. Não preciso judaizar a palavra. Eu não preciso inventar tanta coisa que se a pessoa vê que o cara está mentindo mesmo. Para ver se provoca agora. Quem vai provocar a palavra? É o Espírito. É Deus que está na palavra. É só pregar a palavra, é só falar que Ele autentica. Se é a palavra de Deus, Ele vai falar através da palavra. A nossa função é entrar nessa palavra. Agora Deus não vai abençoar o preguiçoso. Vai ler a Bíblia na hora que vai pregar. E aí, um irmão do nosso tempo, Mará, sabe quem é? Foi pregar e mexer na Bíblia. Ele disse: quem foi que mexeu na minha Bíblia que eu perdi minha mensagem? Essa é a mensagem improviso. No interior do Nordeste a gente chama rebolo. Derrubar manga com rebolo, você quase não acerta. O Espírito habita em nós. Diga comigo: Ele habita em mim. Se nós tivéssemos consciência da habitação do Espírito em nós, nós iríamos evitar a depressão, o complexo de inferioridade. Tem pessoas que estão para se escorrer, se bater o pé, ele corre. Só de sentir Zé Ninguém. Epa, você tem o Espírito em você. Ele está em você, aquele velho hino do Armando Filho. Você tem valor. O Espírito Santo habita em você. Ele está em você. Mas não é verdade? Essa presença dele é tremenda. Eu tenho uma irmã que me ganhou para Jesus. É mais crente que eu umas 10 vezes. De oração. E quando eu fui para Israel, Deus botou no meu coração: leve ela e pague tudo. É uma intercessora da minha vida. De você quer ir para Israel, ela chega, ficou. Ela vai para ir de avião. É. É quantas horas? Eu digo: no máximo 12 a 15 horas no ar. Ela é apaixonada por Israel. Ela disse: mas eu vou.
E fomos. Lá foi uma benção, de lá para cá, mas ela ia numa atenção, de lá para cá ela estava preocupada. Meu Deus, eu vou voltar com aquele mesmo, vou vendo aquele negócio no mapa passando por cima do deserto do Saara, e aquele negócio todo custando o Oceano Atlântico, e ela estava numa atenção. Aí, isso lá. Quando no voo, eu vi ela tranquila. O que foi que aconteceu? Ela disse, o Senhor disse para mim, que está aqui comigo nesse avião. Então estou tranquilo, estou vendo duas mãozonas debaixo do avião segurando. Mas meu Deus do céu, esse é Deus. Amém? Diz também Romanos 8,14, Gálatas 5,18, que ele guia o cristão. Ele guia. Guiar, o verbo agor, significa conduzir. É um guia quando você vai num parque. O guia, ele sabe os caminhos. O guia sabe os detalhes. O Espírito nos foi dado para nos guiar. E guia a toda a verdade. Nos guia pelo caminho certo. Que coisa maravilhosa é ser guiado pelo Espírito Santo. Se nós somos guiados por Ele, nós não vamos errar ou bater com a cara na parede. Ele vai mostrar para nós como é que nós devemos nos conduzir. Ele é o guia. Isso é uma verdade bíblica para nós. No nosso ministério, na nossa vida. Às vezes decisões que nós não sabemos o que fazer, mas quando nós oramos, Ele dá a direção. Faça isso ou não faça dessa forma, faça desse jeito. Você acredita nisso, irmão? Que verdade tremenda, que verdade maravilhosa. Ainda mais diz, eu coloquei aqui, que ele produz no cristão fruto. Paulo diz, o fruto do Espírito é. E aí ele coloca vários desses frutos, carpos do Espírito. Ele produz na gente isso. Isso é tremendo. O Espírito Santo produz revelação no cristão. Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, ele traz essa revelação de Deus, da palavra, e para nós a gente chama em relação a esse entendimento como iluminação também. Ele traz para nós. Ele ilumina a nossa vida, a nossa mente. Isso é importante. Principalmente quando a gente fala de entendimento bíblico da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. O Espírito Santo fortalece o crente. Efésios 3,16. Ele coloca essa força na gente. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? O que mais eu coloco aqui? O Espírito Santo ajuda o cristão na oração. Paulo diz assim, semelhantemente o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa tremenda. Essa palavra ajudar é uma palavra grega bem grande. Sinatilambanetai. Que nome é esse? É um nome grego. Significa o quê? Você sabe o quê? Ele, na verdade, é um nome composto. Da preposição grega sim, que é com, e o verbo. Aparece lá em Lucas 4,40. Aliás, Lucas 10,40, no diálogo de Jesus com Marta, que ela diz assim, Senhor, eu estou só trabalhando sozinho aqui, diz Maria para me ajudar. Para ela ser uma mão comigo. O que está dizendo aqui a palavra de Deus, Paulo em Romano? Que o Espírito Santo, vem cá, irmão. Eu pego numa ponta e ele pega na outra. Está vendo? Ajudar isso aqui que está na Bíblia.
Eu pego aqui, ele pega lá. Você não pode pegar só, que pesado. Obrigado. Mas ele vai te ajudar. É isso que quer dizer o com o verbo. É trabalhar conosco, ele trabalha conosco. Quem glorifica o nome desse Deus? Ele nos ajuda. Que coisa tremenda. Em Hebreus 3:7, fala que ele exorta o cristão. Deixa eu falar uma coisa que eu me lembrei desse de ajudar. Eu vi um testemunho do pastor João de Souza. É um escritor. Nesse tempo ele estava em Brasília, não sei se ainda está. Mas ele conta que foi convidado para pregar num congresso de jovens. E atravessava outro estado e era de ônibus. E ele foi. Só que antes ele sair para aquele congresso, ele disse que tinha um hábito, antes de sair, era sexta-feira que ele viajava, à noite, depois do culto, ele pedia à igreja para orar por ele, para abençoá-lo. E ele disse que naquela noite, isso já tinha feito várias vezes, a igreja orava por ele, mas naquela noite que ele ia sair para aquele congresso, que ele se ajoelhou, oraram por ele, quando ele levantou, a irmã chegou para ele, disse: pastor, Deus me mostrou uma coisa com o senhor. Isso que foi, eu vi o senhor com um arco de pua na mão. O que é o arco de pua? É um antigo instrumento de perfurar madeira, o carpinteiro usava. Ele roda assim, vai furando a madeira, tem uma ponta, uma broca na ponta. E vai... Eu vi o senhor com um arco de pua na mão. Aí ele ficou: será o que é, Jesus? Irmã, não foi com outra pessoa, não. Será se não é outra pessoa, não? Isso não é o senhor. E ele viajou. Meu Deus, o que é? Deus não falou nada no caminho. Chegou lá, botaram lá o local para ele se hospedar, era num sítio. Já quase na hora dele começar a palestra dele, o Senhor falou para ele: você está lembrado do arco de pua? Sim, Senhor. Que você está usando o arco de pua no seu ministério em vez da furadeira elétrica. Você já viu o besouro elétrico? A madeira fura com facilidade. Você está fazendo a obra ainda na força do homem. No braço. Deixa eu trabalhar com você. Deixa eu fazer com você. Quando a gente faz só ou quer fazer na nossa força, a coisa é pesada. A máquina não entra. O culto fica pesado. Mas quando ele está... Aleluia, glória a Deus vem naturalmente. Deus fala de uma forma tremenda. Você está entendendo isso, irmão? Maravilha? Então isso é importante para nós entender o ministério do Espírito. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos guia, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, nós falamos, são filhos de Deus. Essa é a missão do Espírito para a igreja. Para conduzir a igreja, para levar a igreja a fazer a obra do ministério. E o cristão. Então o Espírito Santo tem essa obra tremenda que também de santificar o crente. Eu coloquei aí 2 Tessalonicenses 2:13, que fala da santificação do Espírito. 1 Pedro é 1:2 e não 1:12 como tem aí. É interessante porque essa santificação, Paulo usa, a gente chama aí o locativo de esfera. E também tem o caso instrumental. O Espírito é o instrumento, em determinadas áreas da nossa vida, ele nos impulsiona. Por exemplo, Romanos 12. A um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outra é dada pelo Espírito a palavra de conhecimento. A mesma preposição grega em, mas no sentido instrumental, nesse texto de dons espirituais. O Espírito que instrumentaliza os dons na nossa vida. Mas há na área da santidade, que a santificação acontece de forma, no local, na esfera do Espírito, é o locativo de esfera, é onde a santidade e o Espírito trabalham. Nós estamos dentro da esfera que ele trabalha.
Meu professor, se eu estiver no grego errado, pode me corrigir, viu? Veja só que coisa maravilhosa. O Espírito é que santifica. Amém, meus irmãos? Nós temos uma parte, a gente chama santificação posicional. É aquela que nós estamos em Cristo. Mas a santidade que Paulo fala, que tem uma parte nossa, que nós devemos fazer. Negar nós mesmos, respeitar os limites que Deus nos dá. Amém? Isso é bíblico. Louvado seja Deus. Então Deus nos dá essa graça, louvado seja o nome do Senhor, de produzir em nós a santificação. Se não fosse Ele, ninguém conseguiria vencer esse mundo, e nem a carne, nem o diabo. A carne é um veneno tremendo. Jesus disse que não tem na carne nada que se aproveite. Ele disse, para a carne, para nada presta. E Paulo diz em Gálatas 5,16, andai no Espírito, na esfera dele. E assim vocês não vão satisfazer as concupiscências, os desejos da carne. Não pense que esses desejos acabam quando a gente envelhece. Perguntaram a David Duplessis, que foi um pentecostal antigo, um jovem chegou para ele, um jovem de 18 anos, esperou numa conferência, ele era da África do Sul, estava ministrando. O jovem chegou e disse, irmão Duplessis, por gentileza, me diga quando é que eu vou deixar de ter problema com a carne. O velho com 86 anos, franziu a testa assim, disse, meu filho, quando tiver a idade eu digo para você. É uma natureza que nós precisamos subjugar. E a gente vence pelo Espírito, porque Romanos 8, 12 diz assim, irmão, vocês não são mais devedores à carne, como se fosse obrigado ou constrangido a viver segundo a carne, segundo ela, mas se pelo Espírito, é o instrumento, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Está vendo? É Ele que opera a santidade na nossa vida. É Ele que trabalha a santidade de Cristo em nossa vida. E aí Paulo diz aqui em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. É interessante esse versículo, é tão pequeno, mas tem tantos detalhes gramaticais aí, que é impressionante. Acho que um dos primeiros a chamar a atenção para isso foi o Kenneth West. Joias do Novo Testamento Grego, antigo livro, não sei nem se está mais em circulação, depois a gente vê isso também naquela coleção dele de 4 volumes, do Novo Testamento Grego que ele produziu, que é uma obra muito interessante. Mas ele, primeira coisa, depois o pastor Gilberto reproduz isso em alguns textos dele, né? Primeira coisa, a gente tem que ver a questão do tempo que Paulo usa aí, é o tempo presente, ação contínua. O grego nós temos a ação pontiliar, que é o aoristo, nós temos a ação aqui do presente, que é uma ação no tempo contínua. O que ele está dizendo aqui? Não é uma ação estática, parada. E vamos explicar isso numa tradução que a gente faz literal. O modo é imperativo, é uma ordem de Deus. Quando ele diz o tempo é a ação contínua no presente, que é uma coisa que você tem que fazer como hábito. É um hábito. O enchimento é um hábito. O enchimento é uma coisa que para ser diária, para ser renovada. Ah, meu Deus, eu falei em língua em 1914, não falei mais. Está no tempo de falar de novo. A voz é a passiva. É aquilo que é feito em nós. E a pessoa está no plural, segunda pessoa do plural. É para a comunidade, é para nós. Então a tradução literal seria o seguinte: deixem ou permitam que Deus encha vocês continuamente. Está vendo como muda? Encham-se ou permitam que Deus
encham vocês continuamente com seu Espírito. Tinha um velho diácono que já partiu para o Senhor, meu amigo, crente. Quase não falava no culto, ficava os cultos hoje fechados. Mas quando ele falava uma coisa para a gente, podia orar a Deus, que se fosse de bem, amém. Se fosse de mal, você estava acabado. E ele dizia, irmão, ele falava assim, irmão, todo dia eu oro para Deus, eu quero orar, mas sentir a presença de Deus todo dia antes de dormir. Por isso eu tenho que me alegrar do Senhor. Isso era a prática dele. E Deus usava aquele irmão de uma forma tão tremenda. Eu me lembro de uma coisa, como eu falando aqui, eu vou dar um exemplo prático. O primeiro trabalho que eu assumi como evangelista de convenção. Pastor, eu era co-pastor e o pastor eu nunca tinha dirigido uma congregação. Assumi como evangelista, era presbítero, e o pastor disse, você vai dirigir a congregação do Monte Horebe. E eu assumi aquela congregação. E nós tínhamos uma oração de obreiro no Templo Central, que era um rodízio nas congregações, era segunda-feira. E logo ali, tinha começado meu ministério ali, nós fomos orar. E aquele irmão estava lá. Antes de começar a oração, ele me chamou, irmão Zé, vem cá. Diga, irmão Joaquim, eu tive uma visão com o irmão, não foi sonho. Eu digo, ai, Jesus. Ah, meu Deus. Irmão Joaquim, o que foi? Eu tive uma visão, não foi sonho. Eu estava de joelho orando. Eu digo, essa que é a perigosa. Porque o sonho ainda tem uma margem de erro. Essa visão não tem erro. Vai chegar uma mulher na sua igreja. Você está dirigindo. Uma mulher de cor morena. Vai tentar botar a igreja contra você. Mas só 2 irmãs vai ficar do lado dela. A igreja toda vai ficar ao seu lado. Digo, Jesus tem misericórdia. Me assombrei logo, fui para o jejum, meu irmão. Aquela semana não tive mais sossego, fui para o jejum. Isso ele me diz na segunda, na quarta-feira eu estava no culto, a mulher chegou. Do jeitinho que ele disse, meu irmão. E a mulher disse que era profetisa. É como Marcelo Rezende dizia, vai vendo. Essa mulher ia para o litoral, encontrou um membro, uma crente da nossa igreja dentro do ônibus. Por isso que tem coisa que não é Deus que manda, não é o diabo. Tem pregador e profeta por aí que é o cão do meio dos infernos que está mandando. Não é Deus, não. Eu tenho certeza pela palavra, por aquilo que eu vivi. Que o irmão tinha me dito, não era de Deus aquilo. Aí essa irmã levou, era uma irmã, uma moça velha que eu chamo, que já tinha uns 40 para lá, mais disso, Maria. Tinha mais, já estava dos 50, 60 para lá, mas não tinha casado. E morava mais a mãe dela, que era viúva, as 2 que ele viu na visão. Olha a precisão da visão. Aí essa irmã que vê essa profecia, na casa da irmã e saiu profetizando, desmanchando o que eu estava fazendo. Eu tinha noivado um casal. O rapaz trabalhava muitos anos em São Paulo, era de lá da nossa cidade, e noivou com a menina da igreja. Menina boa, e ele, um rapaz crente, foram noivaram, eu fiz o noivado. Ela foi lá na casa daquela família lá, porque são bons de andar na casa dos crentes, esse povo. De profetizar. E os crentes, ai meu Deus, faça se acabar. O pastor não vale mais nada, é frio. Está até desviado o pastor. Quem vale é o profeta. E a profetiza. Não é desse jeito? Ou aqui não tem esse negócio? Graças a Deus não tem. E aí, ela chegou logo na casa da irmã e disse assim, lê aí em 1 Eclesiástico aí. Já tem um negócio errado que não tem na Bíblia esse negócio. Eu digo, irmão, o que foi que aconteceu? A irmã veio chorando, a moça jovem. Chorar que são um bebê desmamado. Pastor, meu casamento vai acabar, não vai ter casamento. Eu digo, por quê? Porque a profetisa disse que não é de Deus. Eu só fiz uma pergunta bem simples. Você ama seu namorado? Ela disse, ama, e ele lhe ama apaixonado. Pois que você vai casar.
Porque essa questão de casamento, Deus deu a escolha para você. Não deu para profeta, não. Manda o profeta criar vergonha. A escolha é sua. Ai, é? Você é apaixonado por isso? Estão casados até hoje, faz tempo. Está vendo como é que o diabo faz a coisa? Deus desmancha. Se não fosse o Espírito Santo. Chegou na casa da irmã em Madarné. Madarné ficou, disse, pastor, chegou aqui a profeta e disse que eu estou com depressão, porque minha pressão está baixa. Depois já errou, meu irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver depressão com pressão baixa. Está vendo como o profeta é errado? Essas coisas tem que descartar logo assim. É como minha sogra, a mãe da Mará. Quando não era crente, disseram que tinha uma mulher que era muito sabida, que era botava baralho, botava não sei o quê, a mulher sabia de tudo. Ela foi lá. Não era crente. Chegou lá, a mulher disse, seu problema, você está com problema na próstata, você está errado, que próstata é homem. Aí foi embora. Ai, meteu teu cabresto no cão para lá, rapaz. Você está entendendo o mistério, irmão? Amém? Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque aparecem as marmotas na igreja. Pentecostalismo é o movimento mais fantástico, mas tem muita coisa que precisa de filtro. Precisa de filtro. Viu? Teve um pregador, não vou dar nomes, mas apareceu, foi pregar no Piauí, na igreja de um pastor conservador em alto grau, conheço. E é meu amigo, tem mais de 80 anos. Aí o pregador, esse pregador que gosta de enfeitar o negócio, começou a contar vantagem e pregando. E disse, irmão, e aconteceu que eu estava em certo lugar, que fala e treme a voz, engrossa a voz, aquela coisa toda. E aí, Deus me mandou para abrir um trabalho, eu fui pregar com aquele pastor, e nós fomos pregar lá, e Jesus salvou. E aquele lugar não entrava caminhão, não entrava carro, era um negócio difícil, e foi enfeitando o negócio. E disse, mas dentro daquela semana, o avivamento foi tão grande, nós já fizemos, foi um tempo, levamos um carro cheio de cimento, ele voou no pregador, disse, dá o microfone, cabra mentiroso. Tu disse que não tinha nem estrada, rapaz, já entrou um caminhão? Aí disse, olha fulano, leva teu pregador que ele não prega mais aqui não. Duro que só besta ensino, velho. Mas de Deus. Pois eu tenho muito cuidado com quem vai pregar. Isso aqui é a orientação que eu dou para os obreiros que eu supervisiono. Não dê microfone para quem é de fora estranho, se você não sabe quem é e não vem recomendado. Porque se ele prega uma heresia lá, você não desmancha mais, eu vou pedir que você entregue à congregação. Porque coisa mais difícil para desmanchar da cabeça de um crente com heresia, eu quero é ver. É verdade. Amém, meus irmãos? Então, meus queridos, é uma palavra que a gente precisa chamar a atenção dessa realidade do Espírito Santo. A gente precisa dele. Sem a orientação dele, sem a ação dele, nós não fazemos nada. Eu vou só contar um testemunho que aconteceu comigo e minha esposa e vou encerrar. A convenção me mandou para a cidade que eu estou hoje. Eu não tensionava, nem pensava que ia para aquela cidade, que é Água Branca. A minha esposa, nesse período, trabalhava no Tribunal de Justiça. Hoje ela diz que é uma senhorinha aposentada, né? E aquela cidade é distante da capital, 100 quilômetros, mas aproximadamente, 90 é a fração. Mas
Deus já tinha me falado através de uma irmã, que é uma mulher de Deus. Eu dirigi uma congregação em Teresina nesse tempo. Ela pregou um culto de domingo, mandou ficar de pé e disse: o senhor não vai ficar aqui muito tempo. Deus vai lhe levar para outro lugar, para você não ter dúvida. Abra a Bíblia. Eu abri a Bíblia, história de José. Deus tem pressa nesse negócio, o versículo que ela mandou ler. 6 meses depois, o presidente me ligou. Tem 10 pastores querendo ir para essa cidade. Alguns deles até zangados um com o outro já. Mas vamos para lá, você. Tá bom, pastor. Mas me deu tempo para orar. E eu fui orar, me lembrei dessa profecia dessa irmã. Então Deus está nesse negócio. Vamos. Falei com minha esposa, disse, não, dá para a gente. Eu transfiro o trabalho para lá. E assim nós fomos, assumimos a igreja. Depois que assumimos a igreja, mudamos para lá, que ela foi no tribunal em Teresina. Aí disseram que não podia fazer a transferência, a mudança, porque a moça era estagiária, que ia permutar com ela, queria permutar, o estagiário não podia fazer. Eu digo, e agora como é que fica a palavra que eu recebi de Deus? Falei para ela nessa hora teve mais fé, né? Falaram lá para ela e ela falou para mim, e ela tinha mais fé do que eu nesse momento. E aí ela foi orar, e fez um jejum de Esther. E Deus falou no coração dela, você vai ter uma tribulação de 10 dias. Mas mostrou que ia estar com ela. E ela me falou, de Jesus, não dá certo, eu estou aqui e minha esposa lá. O senhor falou que eu era para vir para cá. E ela foi no tribunal. O chefe lá disse, olha, Regina, está difícil. Primeiro, porque aqui você é uma excelente funcionária, o juiz não quer abrir mão de você. E o problema é o impedimento legal da lei. E ela ficou naqueles 10 dias indo para Teresina, acordando, a gente acordava 2, 3 da manhã. Pela aí. Mas orando. E um dia ela falou, era corregedor o juiz? O que lhe orientava, ele disse, olha, está difícil, mas vai orando. E o juiz era um crente batista. Aí depois, já próximo dos 10 dias, ele chegou para ela e disse assim, o presidente do Tribunal de Justiça viu o seu caso e disse que vai mudar a lei. A gente ficou assim, meu Deus, é verdade mesmo? E nós ficamos acompanhando no diário eletrônico. Quando estava lá, quando abrimos o computador, estava o presidente do Tribunal de Justiça nas suas atribuições legais, muda a redação da lei e dá o seguinte, a nova lei que permitia ela ir trabalhar. Eu chamei ela de Esther, disse, Esther, rapaz, mudaram a lei para precisar os judeus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, eu vou encerrar aqui agradecendo. Eu só quero dizer isso para você, que o Senhor ele pode fazer tudo. Ele é Deus. Ele é Senhor. O Espírito Santo está no nosso meio. Quem ama Ele, glorifica o nome dEle. Ele estará aqui, Ele nos trouxe aqui para ouvir isso, para lhe edificar e lhe abençoar. Eu vou só fazer uma oração de agradecimento ao Senhor e passo para o nosso presidente, pastor Ezequias. Amado Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esses momentos que passamos aqui. Estamos entregando a missão que o Senhor nos confiou, de falar a líderes como o Senhor tem impresso em nossos corações. E acreditamos que o Senhor está edificando vidas, está restaurando ministérios, está renovando visão, está mostrando que Teu Espírito atua e é importantíssimo, nós não podemos negligenciá-lo. Que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele cuida de nós. E Ele ama a igreja e nos ama, aleluia. Obrigado, Deus Santo, pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu grande amor com que tem nos amado, pela Tua santidade, a Tua proteção, a Tua graça derramada em nossas vidas, Senhor. Deus, nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Diga amém.
Aleluia. Os irmãos podem tomar assento. Deus abençoe o pastor José Gonçalves por esta palavra que edifica. E agora resta-nos a colocar essas coisas em práticas para que possamos crescer e servir a Deus melhor e também servir ao seu povo. Nós agradecemos a participação do pastor José Gonçalves, da primeira vez que ele participa da nossa escola bíblica de obreiros. Como já foi dito aqui por ele e também por mim, um grande amigo, um homem preparado, um homem que tem cooperado com as igrejas no Brasil, e nós sentimos-nos honrados com a sua participação conosco, da sua esposa, minha amarada. Deus abençoe a senhora, ficamos muito contentes. Então, nós temos aqui, eu gostaria de convidar o pastor José Gonçalves. Nós temos essa tradição de dar o certificado de participação. Nós temos aqui, certificamos que o pastor José Gonçalves participou como preleitor da 23ª EBO, Escola Bíblica de Obreiros, evento promovido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, realizado do dia 1 a 8 de setembro de 2019. Passa as suas mãos. Temos também aqui, uma sacola. Muito bem. E lhes retorna